Pirando Amigo orgulhosamente apresenta chapa bimetálica, temperatura e dilatação, chapa bimetálica. Temas da aula de hoje: aplicações da chapa bimetálica, comportamento da chapa bimetálica. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Pug e Boxer. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades conforme figura. Essa lâmina é feita de dois metais. Primeira coisa, vamos descobrir os coeficientes de dilatação, consultando numa tabela. O coeficiente de dilatação do bronze é 17 vezes 10 a menos 6 graus C menos 1. O coeficiente de dilatação do ferro é 10 vezes 10 a menos 6 graus C menos 1. Então, chego à conclusão que o coeficiente do bronze é maior que o do ferro. Nessa situação, se eu pegar dois elementos de bronze e de ferro, se eles tiverem a mesma dimensão e sofrerem a mesma variação de temperatura, o bronze, por ter maior coeficiente de dilatação, vai sofrer maior variação das dimensões. Por quê? Porque, imaginando que estamos analisando o comprimento, se ambos possuem o mesmo comprimento inicial e ambos possuem a mesma variação de temperatura, quem possuir maior coeficiente de dilatação vai variar mais o seu comprimento. Então veja só, eu tenho duas chapas não bimetálicas ali, uma chapa de bronze e uma de ferro de mesma dimensão. Se eu submetê-las à mesma variação de temperatura, eu já consultei a tabela, já descobri que o bronze, o coeficiente de dilatação linear do bronze é maior que o coeficiente de dilatação do ferro. Já observei que as dimensões são as mesmas e informo que ambos sofreram a mesma elevação de temperaturas, o mesmo aquecimento. Significa dizer que o bronze vai aumentar mais que o ferro. Agora, se eu tiver a mesma situação, porém as chapas coladas uma na outra, uma chapa bimetálica, o que vai acontecer? Bronze e ferro. Coeficiente do bronze maior que o do ferro. ΔT maior que zero, o mesmo ΔT para ambos, quer dizer que eles foram aquecidos. O bronze aumenta mais. Como ele está colado no ferro, nessa situação ele vai curvar para baixo. Agora, se a chapa tivesse invertida, ou seja, o bronze embaixo e o ferro em cima, o coeficiente de dilatação do bronze continua maior que o do ferro. As dimensões são as mesmas, o ΔT maior que zero, um aquecimento. Então, o bronze aumenta mais. Como ele está colado no ferro, a chapa vai curvar para cima. Ok. Agora, eu tenho as duas chapas de novo, não coladas, soltas, de mesma dimensão. Ela sofre a mesma variação de temperatura. Eu sei que o coeficiente do bronze é maior que o do ferro. Ambos sofreram a mesma redução de temperatura. O bronze diminui mais que o ferro. Então, nessa situação, se obtivermos uma chapa bimetálica de bronze e ferro, o que aconteceria? Bronze e ferro. O bronze possui maior coeficiente de dilatação que o ferro. O ΔT é igual para os dois e é negativo. Significa dizer que eles sofreram um resfriamento. Então, quem diminui mais? O bronze. Como o ferro está colado nele, a chapa vai curvar para cima. Agora, se invertermos a chapa, colocarmos o bronze embaixo, o coeficiente do bronze continua maior que o ferro. Se o ΔT for negativo e for o mesmo para os dois, já que eles possuem a mesma medida inicial, ΔT menor que zero é um resfriamento. Ambos vão diminuir suas dimensões, só que o bronze, por possuir maior coeficiente de dilatação e ambos estarem com o mesmo comprimento inicial e sofrer a mesma variação de temperatura, o bronze diminui mais. A chapa vai curvar para baixo. Muito bem.
Aqui eu tenho um ferro de passar roupa. A gente regula no ferro a temperatura que quer que ele funcione e ele começa a funcionar. Quando atinge essa temperatura que nós regulamos aqui, a chapa bimetálica vai desconectar aqui, ó. Então vai interromper a corrente elétrica. Nesse momento, o ferro para de aquecer. Quando a temperatura diminuir, a lâmina bimetálica vai voltar à posição e vai fechar o contato, até atingir a temperatura que eu regulei. Quando atingir a temperatura, a chapa bimetálica vai curvar para cima, abrir o contato, interrompendo a corrente elétrica. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar, ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.